Esse ano, no culto de 17h30, tenho tido a alegria de expor a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós começamos lá no capítulo de número 1 e agora nós estamos no capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2. A semana passada preguei até o versículo de número 16. Então agora nós leremos a partir do versículo de número 17. Louvado seja o Senhor. Que bom que você está aqui, meu irmão. Feriadão, final de todos os campeonatos estaduais. Você veio, você é uma bênção. Aperte a mão do seu irmão, que bom que você veio. Hein? Bom que você é fiel, você é comprometido. Hein? Louvado seja Deus. Hein? Deus abençoe, né? Que bom que você veio. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora coloque-se de pé. Deus abençoe sua vida. Alguns que são frequentadores desse culto de 7, 5 e meia, certamente virão 7 e meia hoje, né? É assim mesmo, meus irmãos, é o Brasil. Romanos, capítulo de número 2. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Romanos 2, 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, em circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Irmãos, leiam comigo juntos, nós vamos ler o 28 e o 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Oremos uma vez mais. Pai, nós não somos nada diante de Ti. Pai, nós não temos justiça própria alguma diante da Tua santa e gloriosa presença. Quando lemos, Senhor Deus, alguns textos da Tua palavra, verdadeiramente, Senhor, nós ficamos perplexos, Senhor, diante, ó Deus, da clareza com que a Tua verdade é desnudada. E ela expõe o nosso coração, Deus, de uma maneira, Deus, incomparável. E nós batemos no peito hoje, tal como aquele publicano, e dizemos, Deus, ser propício a nós, pecadores. Nós não somos melhores do que ninguém. Paulo já tem provado isso. Nós não somos melhores do que aquele que vive uma vida entregue à total devassidão. Nós não somos melhores do que moralistas. Nós não nos fiamos de religiosidade, Deus, para sermos aceitos diante de Ti. Nós queremos dizer para o Senhor que nós confiamos somente na justiça imputada a nós, na pessoa do Filho Cristo Jesus, o Senhor. Pai, é por causa dele que nós temos livre acesso à Tua presença. Pai, é por causa dele que nós temos paz. Pai, é por causa dele que fomos recebidos em Ti e temos os pecados perdoados. Então, Deus, dá-nos a bênção de viver de maneira digna do Teu Evangelho, de glorificar ao Senhor com o nosso testemunho. E, ó Deus, ó Pai, que as pessoas que não têm Cristo Jesus, ao virem as nossas obras diante de Ti, glorifiquem ao Senhor, percebendo verdadeiramente que a fé que nos justificou se vê nas obras que nós temos diante daqueles que estão diante de nós.
Pai, exalta Cristo na pregação desta noite, eu te peço no nome de Jesus. Também, Deus, ó Pai, que a tua palavra cumpra o propósito dela, que o Senhor possa desnudar o nosso coração diante de ti, e que, ó Deus, ó Pai, ao fazer isso, o teu Espírito opere arrependimento em nós, para transformação de vida e para consagração, Deus, diante da tua presença, para que te glorifiquemos com todo o nosso coração. Ó Pai, enche-nos do Espírito Santo, dá glória a Cristo Jesus e alimenta-nos. Estamos famintos, estamos sedentos, descedenta-nos. Ó Pai, nós queremos mais do Senhor na nossa vida. Nós oramos confiando no Senhor, de que nos encherás com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, nesses últimos 2 domingos, o apóstolo Paulo vem nos confrontando de uma maneira assustadora. Semana passada, quando eu terminei de pregar, cheguei lá em casa, sentei no meu sofá, no meu cantinho, tão quebrantado com a força desse texto, dizendo: Deus, como eu sou pecador diante de ti. E Cleusa fazendo as coisas lá, eu falei: me deixe bem quietinho aqui, querida, porque eu mesmo estava sendo humilhado pela palavra. E, irmãos, é muito forte. Há dois domingos atrás, no penúltimo sermão da série, nós vimos o apóstolo Paulo nos confrontando, nos mostrando que Deus está irado com a perversão do homem, contra a devassidão do homem sem Deus, contra a vida de prostituição e pecado daqueles que andam longe do Senhor. Então Deus confronta, amados irmãos, o paganismo, a vida de paganismo que nós vemos tão aberta na nossa sociedade nos dias de hoje. Mas se não bastasse, no último sermão, quando o tema foi os julgadores serão julgados, o apóstolo Paulo confronta todo o moralismo grego ou judeu, mostrando que o moralismo não permite que nós sejamos aceitos diante de Deus, pois nós só somos aceitos diante de Deus por causa da justiça que Ele nos dá, conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Depois de confrontar o paganismo e secularismo, depois de confrontar o moralismo, agora o apóstolo Paulo vai confrontar a religiosidade vã. E ao confrontar essa religiosidade, lembrando de uma palavra que aparece lá no versículo 1, indesculpável, o apóstolo Paulo nos revela aqui a indesculpabilidade da hipocrisia. A indesculpabilidade da hipocrisia. A tese de Paulo é a seguinte: a hipocrisia é indesculpável. E a hipocrisia é indesculpável porque ela desonra o nome de Deus. A hipocrisia é indesculpável porque ela desonra o nome de Deus. Para o texto. Paulo bateu no moralismo, agora ele vai contra os religiosos. Ele diz: se porém tu, ou seja, os pagãos, os moralistas, mas você também, tu, religioso, que tens por sobrenome judeu, a ideia dessa expressão é que se chama a si mesmo de judeu, ou seja, do povo de Deus, que repousas na lei. Esse verbo repousa também pode ser traduzido do grego como que alguém que está sentado na lei, apoiado no fato de ter recebido a revelação de Deus, e que te glorias em Deus. Ou seja, você diz: eu faço parte do povo de Deus, como muitos podem dizer, né? Eu sou presbiteriano de 5ª geração, que coisa maravilhosa. Eu também, irmão, já sou de algumas gerações, mas é Jesus que me aceita, não é minha linhagem, não. E aqui diz o texto, que conheces a sua vontade, ou seja, o judeu se gloriava por conhecer a palavra de Deus e aprovas as coisas excelentes. A expressão, irmãos, para aprovas as coisas excelentes no grego significa literalmente, você sabe discernir entre um lado e o outro, entre o que é certo e o que é errado. Mas ele diz mais: sendo instruído na lei. Ou seja, a expressão usada aqui para instruído na lei é o verbo de onde nós tiramos o substantivo da classe catecúmenos. Você foi catequizado na lei. O verbo grego é catequel, certo? Ou seja, você foi catequizado na lei. Ninguém foi treinado como você. Ninguém sabe teologia como você. Você é incomparável. Mas Paulo continua dizendo mais. Você que está persuadido de que és o guia dos cegos. Ah, queridos amigos e irmãos, os judeus do Antigo Testamento reconheciam que eles tinham a revelação de Deus. E a palavra diz lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus. A palavra era guia. Então o judeu se considerava
guia de cegos. Mas diz mais o texto, ele é a luz dos que se encontram nas trevas. Os judeus traziam a luz da revelação da palavra de Deus. Mas diz mais o texto, o judeu se considerava o instrutor dos ignorantes. Certo? O professor, aquele que ensinava aqueles que não conheciam nada a respeito da revelação de Deus. Mas o texto diz que ele se considerava mestre de crianças. Essa expressão aqui, mestre de crianças, é de onde vem a nossa palavra pedagogia, certo? O pedagogo que ensina as criancinhas do caminho que tem que andar. Mas ele diz mais aqui, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade. Olha como o judeu se considerava superior. E os judeus eram muito abençoados mesmo, amados irmãos, porque Deus deu a eles o pacto no Antigo Testamento. Deus deu a eles a aliança. Deus se revelou a Israel. Deus falou com eles por meio do Pentateuco, por meio dos salmos, dos escritos, por meio dos profetas. Esse povo conhece a revelação de Deus. Mas Paulo bate na hipocrisia, amados irmãos, dizendo que ela é indesculpável. Porque esse judeu, se autodenominado de características tão excelentes, ele vive uma vida no secreto de desobediência à palavra de Deus. Olhe para você ver comigo, do versículo de número 21. Preste atenção, o que diz aí? Tu, pois, ensinas a outrem. Não te ensinas a ti mesmo. Que acusação forte, irmão. Até aqui, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. E, irmãos, isso é uma grande verdade. Porque muitas vezes nós temos facilidade de pregar para os outros. Mas nos momentos difíceis que nós enfrentamos, nós não conseguimos guardar no nosso próprio coração a mensagem que nós pregamos para outras pessoas. Eu não sei se você se lembra lá do Salmo 42, onde o salmista está numa depressão profunda por estar longe da sua terra. Ele está sendo humilhado pelos babilônios. Já nos disse que as suas lágrimas têm sido o seu alimento de dia e de noite. Ele se lembra da procissão, de como levava o povo em festa diante da casa de Deus, e a alma dele se lhe derrama em uma angústia tremenda. E de repente, então, ele confronta-se a si mesmo, dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista nos ensina que nós não temos que ser somente pregadores para outros, mas nós temos que pregar a palavra para o nosso próprio coração. E é isso que Paulo está dizendo a esse judeu aqui: como é que você ensina outro e não ensina a ti mesmo? Mas ele vai, amado irmão, na sua característica de argumentação tão forte por meio das perguntas. Paulo, amados irmãos, é um dos maiores comunicadores da história e do Novo Testamento. Ele diz: tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Amados amigos e irmãos, quando os judeus abandonaram o amor a Deus sobre todas as coisas, eles eram pessoas que idolatravam o dinheiro. Ainda que eles criassem uma sinagoga onde eles estivessem, judeu sempre era conhecido como alguém mesquinho e alguém que colocava o dinheiro em primeiro lugar. E Paulo, aqui confrontando os judeus de Roma, diz o seguinte: como é que você prega que não deve roubar e rouba? Eles estavam, amados irmãos, extorquindo pessoas e roubando em seus negócios. Mas mais do que isso, o apóstolo continua a dizer-nos mais: dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. O judeu limpava a boca dizendo que aqueles que andavam longe de Deus eram adúlteros. E adultério aqui, amado irmão, é assediar a mulher do outro. É tentar, de fato, seduzi-la. E os judeus pregavam contra isso. Mas, na sua prática escondida, eles viviam de maneira hipócrita uma vida de adultério. Eles pregavam uma coisa e viviam outra. Mas Paulo diz mais a nós, irmãos. Ele diz aqui: abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Ou seja, havia alguns judeus que abominavam a idolatria. Mas como algumas estátuas de falsos deuses eram feitas de ouro, eles então roubavam aquelas estátuas e as derretiam por causa da sua mesquinharia para enriquecer de maneira ilícita. Amados amigos e irmãos, Paulo diz: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Preste atenção, amado irmão, todo ser humano é pecador. Mas esse judeu aqui se jactava de ser alguém justo pela sua conduta, mas vive uma vida hipócrita,
Ah, amado irmão, a palavra para hipócrita no Novo Testamento é traduzida como ator. Era a palavra usada para ator no grego. A vida dele é um teatro. Diante dos homens ele parece justo, mas na sua vida particular ele vive a vida de pecado que ele condena nos incrédulos, nos secularistas pagãos e nos moralistas deste mundo. E aí, então, Paulo dá a sentença, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui é a tese do nosso ponto. A hipocrisia é indesculpável porque ela desonra o nome de Deus. O versículo diz, você blasfema, ou seja, desonra, você permite que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios por causa do seu testemunho. A hipocrisia é indesculpável, porque ela desonra o nome de Deus. Irmãos, nós fomos chocados nessa cidade essa semana. Quinta-feira, quando eu cheguei em casa para almoçar, antes de buscar as crianças no Mackenzie, eu quase nunca assisto notícias, mas quando eu ligo a primeira notícia do jornal da cidade na hora do almoço, está lá o repórter da Rede Globo, falando tristemente que uma deputada de nossa cidade, que leva o nome de cristã, junto com seu irmão pastor, conhecido nessa cidade, suplente de senador, estão envolvidos num terrível escândalo de corrupção. E, irmãos, aquilo doeu na minha alma. Onde funcionários são contratados, recebem parte do salário e têm que devolver. E aí, no sábado, a notícia foi reenfatizada novamente. E pessoas que atuam dessa maneira, irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. E nós só não estamos fazendo a mesma coisa porque a graça de Deus está nos refreando. Eu quero que você entenda isso. Mas tais atitudes desonram o nome do Senhor em praça pública. Você vai ouvir na repartição pública em que trabalha zombaria contra o nome de Jesus. Você vai ouvir que crente é safado e que todo pastor é ladrão por causa de uma atitude como essa. Nós temos que entender, irmãos, que nós que nos chamamos de cristãos, levamos o nome de Jesus. E se nós, amados irmãos, somos instrumentos para que o nome do Senhor seja blasfemado em praça pública, nós vamos prestar contas a Deus por isso. E é por isso que eu quero não chamar você só a condenar as pessoas que estão sendo expostas. Sabe por quê? Porque quando você peca contra Deus no secreto, Ele revela a sua infidelidade em público. O meu desafio é convidar você para que eu olhe para o meu coração e para que você olhe para o seu coração. Eu quero lhe perguntar, há alguma coisa na sua vida que desonra ao Senhor? Você está aqui adorando a Deus, num culto tão abençoado, com cânticos tão lindos, mas você vive uma vida de adultério em secreto, no segredo, no particular? Você está aqui, adora a Deus, mas quando está sozinho lá no seu computador, você é devoto da deusa porneia? Está você envolvido em algum escândalo de corrupção? Anda você mentindo nesse mundo? Ou vivendo uma vida de alguém que diz que leva o nome de Jesus, mas vive na prática do pecado? E as pessoas olham para você e não identificam em você testemunho algum de crente? Meus irmãos, como eu disse a vocês, o desafio de pregar expositivamente é que a gente prega em textos que normalmente a gente não pregaria. A gente prega na sequência do texto. E tem que expor situações que ninguém gosta de estar botando o dedo na ferida do outro. Porque o pecador é o maior pregador presente aqui nessa noite. O pregador é o maior pecador aqui nessa noite. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que se nós andamos com a vida hipócrita, irmãos, todo mundo tropeça. Ninguém é justo por si mesmo. Mas a Bíblia diz que nós não podemos viver, amados irmãos, uma vida hipócrita. Uma vida que desonra o nome do Senhor em praça pública. Alguém não pode blasfemar o nome de Jesus por causa das suas atitudes ou das minhas. Então, se existe alguma coisa na sua vida que está desonrando o nome do Senhor, que está sujando o nome do Senhor em praça pública, essa noite você precisa se arrepender do seu pecado. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nós intercedamos
por irmãos nossos que estão desonrando o nome de Jesus, estão envolvidos em escândalos. E que nós atuemos de maneira digna para que o nosso nome nunca seja sujo em praça pública e para que nós nunca desonremos o nome do Senhor Jesus em praça pública. Amém, meus irmãos? Deus diz que a hipocrisia é indesculpável, porque ela desonra o nome de Deus. Que Deus nos livre da hipocrisia em nome de Jesus. O texto nos apresenta a indesculpabilidade da hipocrisia. E a tese é: a hipocrisia é indesculpável. E ela é indesculpável, como vimos, porque desonra o nome de Deus. Mas a hipocrisia também é indesculpável porque ela não tem valor na prática. A hipocrisia é indesculpável porque ela não tem valor na prática. Vamos para o texto. Versículo 25 a 27. Eu vou ler o 25, vocês o 26 e nós todos o 27. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Vocês o 26. Todos o 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Amados, o apóstolo nos apresenta que esses judeus vivem uma vida de pecado no secreto porque eles se fiam da circuncisão. Eles confiam no fato de que na carne eles foram circuncidados. E aí o apóstolo vai explicar o argumento. Ele diz aqui: porque a circuncisão só tem valor se você praticar a lei. Não adianta nada ser um judeu circuncidado, ou seja, ter ali o seu prepúcio cortado como sinal da aliança, trazer o sinal da aliança no próprio corpo. Ele diz: se você não pratica a lei. Se, porém, tu és transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ainda que você traga no corpo o sinal da aliança, ele diz ao judeu, certo? Se você vive como um pagão, sua circuncisão não vale nada. E aí ele continua dizendo: se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, ou seja, aqueles que não estavam incluídos naturalmente na aliança do povo de Deus, mas se eles obedecem à palavra de Deus, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Porque, amados irmãos, lembremos que a fé sem obras é morta. Ou seja, eu não sou justificado pelo que faço, nem você, nem o judeu. Nós somos justificados pela graça de Deus, mediante a fé na obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque nós cremos que Cristo é o Redentor, é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, amados irmãos, Deus bateu o martelo no tribunal do nosso coração, da nossa consciência, e disse: eu te declaro justo em nome do meu Filho Jesus Cristo. Mas, amados amigos e irmãos, como nós conhecemos aquele que foi justificado pela graça mediante a fé? É pelas obras. É por isso que Paulo está dizendo: se alguém é incircunciso e vive de acordo com a palavra de Deus, é porque o coração dele já foi transformado. As obras revelam a fé da vida dessa pessoa. E aí ele vai dizer, no 27, se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, ou seja, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Paulo aqui, irmãos, está dizendo que a hipocrisia é indesculpável porque ela não tem valor na prática. Eles se fiam de tradições humanas para achar que são aceitos diante de Deus. E, de fato, o homem é aceito diante de Deus por causa do que Cristo fez. E nós conhecemos quem verdadeiramente tem o coração circuncidado pelo testemunho de vida que tem. Agora, vamos aplicar para nós aqui. Nós sabemos que a circuncisão, irmãos, era o sinal do pacto. Era uma ordenança do pacto da graça no Antigo Testamento. Quando Cristo vem, o pacto da graça continua. Mas agora o Senhor muda os sinais, as ordenanças do pacto. No lugar da Páscoa judaica, nós temos a ceia do Senhor. E no lugar da circuncisão, nós temos o batismo. É por isso que nós batizamos filhos e filhas. Porque no Antigo Testamento, filhos eram batizados quando crianças. Agora são filhos e filhas. A circuncisão é o batismo. Então agora vamos ler para nós esse texto aqui, no versículo de número 25. Porque o batismo é para mim e para você aqui, ó, só tem valor se você pratica a palavra, certo?
Se, porém, você é transgressor das Escrituras, teu batismo já se tornou falta de batismo. Certo? Tua profissão de fé é vã, não vale nada. E se, pois, alguém lá fora que não recebeu o batismo na infância, né, e está para professar a fé, essa pessoa está observando a palavra porque creu em Jesus, ela sim mostra que tem um coração batizado, lavado e regenerado. E essa pessoa que anda conforme a fé no Evangelho de Jesus, ainda que não tenha recebido o sinal do pacto da graça, ela vai julgar você, que foi recebido com o sinal do pacto da graça, mas anda longe de Deus e é transgressor da palavra de Deus. Erra o alvo e vive longe do Senhor. Meu irmão, ninguém entra no céu só por causa da fé de seu pai, da sua mãe, do seu avô. Não. Nossos filhos nascem dentro da aliança e são abençoados por causa disso. Mas cada um de nós tem que crer em Cristo Jesus. Tem que confiar no Senhor como seu Senhor e Salvador. Irmãos, algum tempo atrás eu estava andando no Guará, aí alguém chegou para mim e falou assim, reverendo Roster, tudo bem? Tudo bem. Eu fui batizado lá na igreja que o senhor é pastor há 30 anos atrás. Eu falei, que coisa boa. E que igreja você está hoje? Nenhuma. Falei, não adianta nada, varão. Você tem que estar com Cristo Jesus. Você tem que caminhar com Ele hoje. Irmãos, essa questão do nosso testemunho é tão importante. Nós precisamos entender que a hipocrisia é indesculpável porque ela não tem valor na prática. Quem é hipócrita não pratica a fé de verdade e, com as suas obras, ainda que seja filho de crente, demonstra que não tem um coração regenerado. E a ideia de Paulo é que essa pessoa receberá sobre si a ira de Deus. Estava lendo, dentre muitos comentários para preparar essa mensagem, o comentário do Dr. Sproul. E o Dr. Sproul conta a história de um amigo dele, pastor, que certa feita foi chamado para jogar golfe, junto com o presidente dos Estados Unidos, o campeão da Liga de Golfe Americana daquele ano nos Estados Unidos, e o doutor Billy Graham. Certo? E esse pastor, já pensou? E aí, então, começaram a jogar. E o campeão, todo mundo achou que o campeão de golfe ia ganhar, mas o campeão de golfe errou todas as tacadas e ficou em último lugar. E, de repente, amado amigo e irmão, num acesso de ira e de raiva, aquele homem errou uma tacada e pegou seu taco de golfe e pá, 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 pá. E esse amigo do doutor Sproul virou para ele, o que está acontecendo, rapaz, com você? Não, é porque eu não aguento Billy Graham falando comigo de religião o dia inteiro. E ele falou assim, ele falou alguma coisa com você hoje? Aí ele coçou a cabeça. Não, ele nem me dirigiu a palavra. Mas veja bem, que a própria presença de Billy Graham, o testemunho de santidade de Billy Graham, e tudo aquilo que ele representava, fez com que aquele grande campeão de golfe se sentisse acusado pelos seus pecados. E a simples presença de Deus na vida daquele santo homem de Deus incomodou aquele campeão de golfe, de maneira que ele se tornou o pior dos jogadores. Irmãos, a santidade na nossa vida deveria ser tal que aqueles que não têm Cristo Jesus deveriam se sentir constrangidos diante de nós e convocados a avaliar o seu próprio testemunho diante de Deus, para saber se verdadeiramente tem andado com Deus ou não. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, a santidade de Cristo Jesus na sua vida tem sido um instrumento de quebrantamento nas pessoas que convivem com você e não tem Cristo Jesus em seu coração? Você vive um cristianismo tão autêntico, tão sincero, tão cheio do Espírito Santo de Deus, que quando você entra em um lugar, as pessoas sabem que Deus está ali. A presença de Deus invade aquele ambiente. Ah, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que o nome do Senhor não seja desonrado por sua causa. Amém, meu irmão? Que o nome do Senhor não seja desonrado por seu testemunho. Mas que as pessoas, quando falarem de você, digam, eu não gosto de crente, mas tem uma coisa, esse camarada anda com Deus. Essa mulher tem uma vida séria. Essa pessoa dá uma vida de testemunho. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre de hipocrisia, porque a hipocrisia é indesculpável, porque ela não tem valor na prática. Que tipo de vida você tem vivido? Uma vida consequente com o Evangelho de Cristo?
ou uma vida de hipocrisia? O apóstolo nos apresenta a indesculpabilidade da hipocrisia. E ele já nos disse que ela é indesculpável porque desonra a Deus. E porque ela não faz diferença na prática. Mas ele nos diz que a hipocrisia é indesculpável porque ela revela um coração desviado. A hipocrisia é indesculpável porque ela revela um coração desviado. Leamos, irmãos, o versículo 28 e o versículo 29. Eu lerei o versículo de número 28, a igreja lerá o versículo de número 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Vocês, o 29. Paulo nos diz, irmãos, que a hipocrisia é indesculpável, porque ela revela um coração desviado. E ele vai falar para nós que o verdadeiro judeu, e você, por ser adotado, é verdadeiro judeu em Cristo Jesus, certo? Ele diz para nós que não é judeu quem o é apenas exteriormente. Não só quem foi da descendência física da carne de Abraão e quem tinha cortado o seu próprio prepúcio, mas judeu é aquele que é circuncidado no coração. Não aquele que é circuncidado somente exteriormente. A circuncisão, irmão, é símbolo de limpeza. Certo? Na circuncisão, irmão, era sinal de que o homem estava sendo purificado. E o batismo também. Além de simbolizar o selo do Espírito Santo, no momento em que cremos, o batismo também é sinal de que nós somos lavados de nossos pecados pelo sangue de Cristo Jesus. Mas Paulo está dizendo a nós que a verdadeira circuncisão é a obra da regeneração no coração. Não adianta nada o judeu ser judeu exteriormente, ou alguém ser evangélico exteriormente, se não tem um coração regenerado, se não nasceu de novo, se não foi transformado lá no interior, se não tem do seu coração fluindo rios de água viva. E o apóstolo continua. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Ou seja, tem um novo coração, uma nova vida, foi purificado. Circuncisão, aqui é do coração. Quem nasceu de novo. E aqui diz o apóstolo, no Espírito, não segundo a letra. Ele não é justificado por causa de obras legalísticas, foi justificado pela graça. E aí ele diz para nós que esse judeu que tem o coração regenerado, ele não quer viver uma vida de teatro diante dos homens. Por que esse judeu do texto é hipócrita? Porque ele traz sobre si todos aqueles adjetivos que eu falei no primeiro ponto, mas vive uma vida falsa por trás. Porque ele quer o louvor dos homens. Irmãos, a briga de Jesus com os fariseus é essa, eu não sei se vocês lembram. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz, quando você orar, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu pai em secreto, e o seu pai que te vê no secreto te recompensará em público. Por quê? Porque os judeus, os fariseus, se colocavam em pé nas praças e nas sinagogas e oravam de si para si mesmos, dizendo, Deus, obrigado, porque eu não sou injusto, eu não sou um roubador, eu não sou como os publicanos, dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana. Eles eram hipócritas. A palavra no grego para hipócrita é a mesma palavra para ator. Eles tinham uma religião estereotipada, que queria aparecer para os homens. Jesus disse que quando nós jejuarmos, nós temos que jejuar em secreto, para que o nosso Pai nos recompense em público. Irmãos, é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Ele diz aqui, olha, o verdadeiro judeu não está nem aí para o que os homens pensam a respeito dele. Ele não quer o aplauso dos homens. Ele quer, sim, agradar a Deus. E é impressionante, irmão, que o nome de Judá significa louvor.
Eu não sei se você sabe, naquela briga de Lia com Raquel por Jacó. Lia vai competindo e acha que cada vez que tem um filho, o marido dela a amará mais. Mas quando Judá nasce, Lia dá evidência de conversão. Porque quando Judá nasceu, Rubem ela fala assim, agora eu vou ter meu marido. Levi, eu vou ter o coração do meu marido. Simeão é um sinal de que Deus está comigo. Mas quando Judá nasce, ela bota o nome nele de Judá e diz, agora eu louvarei ao Senhor. Quando Judá nasceu, Jacó deixou de ser o Deus dela. E por isso ela botou o nome do menino de louvor. Então, irmão, o nome judeu significa louvor. E o judeu tem impregnado em si esse desejo de ser reconhecido pelos homens. Mas o que Paulo está dizendo, o que importa é receber, não é o louvor dos homens. O que importa é agradar a Deus. É agradar a Deus pela graça de Cristo Jesus. Irmãos, isso é muito sério. O grande missionário inglês do século XIX, David Livingstone, grande médico missionário, que mapeou grande parte do continente africano e deu sua vida no Sudão, cuidando de enfermos e anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Quando chegou à África e foi pregar o Evangelho, e se diz cristão, teve sérios problemas. Sabe por quê? Porque os portugueses, algumas centenas de anos antes, tinham estado ali, chegaram em suas embarcações com cruzes imensas, e tomaram o povo da terra, e açoitaram o povo da terra, escravizaram o povo da terra. E quando David Livingstone chegou para pregar o Evangelho, eles acharam que David Livingstone era da mesma laia. Mas David Livingstone disse para eles que o verdadeiro cristão não vem trazer escravidão, mas o verdadeiro cristão prega que em Cristo Jesus a verdadeira libertação e salvação. Louvado seja o Senhor. Ah, amados amigos e irmãos, mas veja bem como o mau testemunho de séculos prejudicou a pregação do Evangelho de um servo fiel do Senhor. É por isso, irmãos, que nós, que temos um coração circuncidado, devemos viver uma vida digna. Porque o homem é justificado diante de Deus pela graça mediante a fé. Mas a sua fé é justificada diante dos homens pelo testemunho que você tem diante da presença de Deus. Que Deus nos faça árvores frutíferas. Amém, meus irmãos? Jesus diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. O seu testemunho, a vida que você leva, mostra se você é de Jesus ou se você não é de Jesus. E eu espero, sinceramente, em nome de Jesus, que você exale o bom perfume de Cristo. Que quando você entrar num lugar, o perfume da graça se manifeste. E as pessoas, então, conheçam que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ah, amados amigos e irmãos, o apóstolo nos diz que a hipocrisia é indesculpável, porque ela desonra o nome de Deus, porque ela não tem valor na prática, porque ela revela um coração desviado. Eu quero lhe perguntar nesta noite, há algum sinal de hipocrisia em tua vida, meu irmão? A palavra de Deus é espelho, Tiago, irmão de Jesus, diz. Olhe para a sua vida. Há algum sinal de hipocrisia na tua vida? Você tem desonrado o nome do Senhor? Você é uma pessoa que carece de uma prática testificadora? Mesmo estando na igreja, você vive como quem tem um coração desviado? Se é assim, talvez você diga, pastor, e agora? Quem poderá me ajudar? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos cantar esse cântico antes de eu dar as implicações para vocês? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Quais implicações práticas há para nós nesse texto? Em primeiro lugar, creia na obra redentora de Cristo Jesus. Você só pode ser aceito por Deus por causa do que Cristo fez na cruz. E a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Creia na salvação
Quem crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador será perdoado, justificado e reconciliado com Deus. Segunda implicação, confesse os seus pecados a Deus. Confesse hoje aquilo que há na sua vida, que apaga o Espírito Santo, que desagrada a Deus e que desonra o nome do Senhor. Terceira implicação, depois de crer e confessar, o Senhor vai perdoar e promete purificar a sua vida. Então, a terceira implicação é, viva como um cristão sincero. Dê testemunho. Pastor, como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, tenha comunhão com Deus. Tenha uma séria vida de oração. Separe tempo no seu dia para ler a palavra de Deus e orar ao Senhor. Porque se você for cheio de comunhão com Deus e cheio do Espírito do Senhor, você vai viver uma vida digna, para a glória e honra do nome de Jesus. E quarto e último lugar, seja frutífero na obra e no reino de Deus. Se você entender o tamanho da salvação que recebeu, você não pode viver só para si mesmo. Você não pode ser um 007 espiritual. Você vai abrir a sua boca e anunciar que é um só Deus, e um só caminho, uma só verdade, uma só vida, um só mediador entre Deus e os homens. Você vai dizer aos seus amigos, aos seus colegas, a toda essa cidade, que todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Se você creu no Senhor, disponha-se nas mãos de Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus nos livre de hipocrisia em nome de Jesus. Que nós exalemos o bom perfume de Cristo. Que pessoas conheçam o Salvador por causa do nosso testemunho e da pregação dos nossos lábios. Que Deus te abençoe com uma vida digna, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar. Feche os seus olhos.